Alô, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, Fernando Choque, a segurança nos conecta. É isso, mais uma vez, né? É isso aí. Então, aqui é o lugar, né? Aqui é o lugar, né? Fazia tempo que eu não trazia ninguém, né? Fazia tempo que eu não trazia ninguém do Exército. Do Exército? Do Exército fazia tempo. Tá bom, então. Essa semana veio o policial militar. Tá. Amanhã também tem novidade aí. O que vai ter amanhã? Na manhã a gente deixa aqui. Tá bom, então. Eu trouxe hoje o subtenente Tony Provenzano. Bruxão. Ele é tenente da reserva do Exército Brasileiro. Tá aqui. E fala um pouco aí sobre... Pouco não, fala bastante coisa, né? Sobre segurança pública, dá os treinamentos, tiro esportivo, segurança, PH de combate, tem um monte de pós-graduação. PH de combate tá nessa? Ele tá. Esse é um negócio porque envolve um negócio que eu não gosto muito, que é o negócio do sangue, né? Eu não... Tony, que prazer te receber mais uma vez, velho. O prazer é todo meu aí, mano. Choque. Boa tarde aí a todos os ouvintes. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui hoje falando, principalmente esse tema aí tão atual, que é a segurança pessoal, né? Eu sempre gosto de falar da família, do lar e do patrimônio. É uma obrigação nossa, nós como chefes de família, né? É uma das nossas principais atribuições, zelar pela nossa segurança, e a partir disso a gente tem a capacidade de zelar pela segurança coletiva também. Ô, Tony, agora você virou escritor, é isso? Agora você virou escritor, tá lançando e-book, é isso? Desde o choque você ia lançar livro já e tudo, pô. Na verdade... Eu já tava querendo a sessão de autógrafo, já, a gente até... já falou que você ia lançar livro. Mas ele me mandou um áudio de 5 minutos. Tá. Explicar o negócio, Tony. Não manda áudio de 5 minutos pra ninguém. Só uma dica, um conselho que eu vou te dar. 5 minutos pra dizer que não era um livro, era um e-book. Mas eu gosto de ti, Tony, tu é parceiro. Se tem um cara que ele gosta, é tu, tá, Tony? Ele não é muito de gostar das pessoas, não. Mas diga lá. O que é o e-book, pô? Não, então é isso, a gente vendo, né, a necessidade hoje da sociedade de estarmos preparados para, primeiramente, antecipar, né, os diversos tipos de ameaça que nós estamos sujeitos no dia a dia, e depois de termos condições de dar uma resposta apropriada para isso aí, né? Então eu tive essa ideia de lançar esse e-book. É um material que está sendo distribuído gratuitamente, então basta só acessar minhas redes sociais ali e solicitar, né? Você manda pra galera de boas? Mando. Então, qual é o objetivo disso aí? É começar a despertar no cidadão, né, essa necessidade que ele tem de buscar a informação, de saber como a violência pode chegar até ele, né, porque já está rondando todos nós. Ninguém está livre de sofrer qualquer ato de violência hoje no dia a dia, seja na rua, no trabalho, em casa, nas escolas. Nós temos diversos relatos aí de fatos acontecendo aí no... Tipo assim, aqui embaixo da minha mesa 612, que eu tô seguro? Embaixo da mesa da rádio, que tá tudo bem? Estão seguros, pelo menos? Tranquilamente. Tá. Essa é uma das ferramentas que a gente delas, tem. Né? Uma delas. Tá. Mas antes... Se tiver alinhado 2, é um tiro só, né? Ajuda bastante. Tá. Não, mas a gente brinca, Tony, por exemplo, uma questão para mim muito importante da segurança é o conceito de sensação de segurança. Né? Você vive numa cidade menor, por exemplo, vamos para Içara, vamos mais para o interior, independente. Existe uma sensação de segurança porque são cidades mais seguras. Isso também faz com que as pessoas sejam mais relaxadas em relação à segurança. Isso é um problema também, né? Exatamente. O que acontece? Na verdade, assim, a gente está, de tudo que eu estudo, né, a nível de Brasil, então já tive a oportunidade aí de estar em diversas situações, diversas operações militares em várias regiões do Brasil, né? Então tive a oportunidade de conhecer, de ver ambientes diferentes, e uma coisa que a gente tem, e graças a Deus, e a gente tem que agradecer isso, Santa Catarina é um oásis, né? Em geral, a nossa segurança pública, ela é exemplo para o Brasil todo, né? Tanto as nossas polícias militares, polícias civis, as polícias federal que atuam aqui, rodoviária federal, elas têm um nível, né, de qualidade de tanto de pessoal quanto de equipamento, que ela realmente destacada no resto do Brasil. Com certeza isso faz com que a pessoa ela se coloque numa situação de relativa tranquilidade. De mais relaxamento. Mais relaxamento. Tá. Porém, esse é o grande problema. Esse relaxamento, essa tranquilidade, ela não pode se confundir com negação. Negação é eu negar
a possibilidade. Violência. Eu negar que a violência está ali, eu negar a possibilidade dela chegar até mim, a minha família, ao meu patrimônio, né? Então eu não posso ter essa negação. Por quê? Essa negação, ela me tira o conhecimento, né? E me inibe a antecipação. A partir do momento que eu tenho a capacidade de identificar, reconhecer e classificar os vários tipos de ameaças que eu tenho no dia a dia, eu posso antecipar. E a antecipação, ela é a primeira ferramenta e muitas vezes, quando ela é bem utilizada pelo cidadão, ela é a única necessária. Ô, Tony, deixa eu dar um exemplo, vamos lá. Eu tenho um amigo que ele é deveras distraído. Muito, muito. Onde a gente vai, ele bota carteira, celular, e é muito comum ele esquecer o celular nos lugares. Por exemplo, esta figura é uma figura fácil para vagabundo. Que, pô, ele já dá de presente o negócio, já bota o celular em cima das coisas. Quer dizer, já é um relaxamento de segurança, não é? Exatamente. Eu levo em consideração uma teoria desenvolvida pelo Corren e o Felson em 1979, que se chama Triângulo do Crime. Então, eles elencaram, né, no trabalho deles, na pesquisa deles, que 3 elementos são essenciais para que aconteça algum tipo de violência em qualquer situação. Tá. Então, primeiro é uma ameaça motivada. Depois, um local ou uma condição propícia. E aí nós estamos falando desse descuido, desse descontrole, né? Tá. Mas às vezes esse amigo do mano, ele só se descuida porque ele tá num ambiente que ele se sente seguro, né? Tipo, tá no restaurante com os amigos, tá às vezes alguma coisa assim. Pode acontecer, eu conheço o cara também. Então, eu já imagino quem seja. Eu conheço. E aí, por último, né? É uma vítima incauta, uma vítima despreparada. Então, a gente leva sempre, assim, como exemplo, né? O que acontece na natureza. Então, a gente vê documentários aí da vida selvagem, aonde o predador, ele não vai escolher a sua caça ali, né, no bando, aquele animal mais forte, mais atento. Ele vai no mais fraco, naquele que está de alguma maneira encurralado em algum local, que vai dar menos trabalho para ele. Então, da mesma forma, a ameaça trabalha desse jeito. Então, o que a gente tem que fazer? Hoje a gente sabe, tá, que não se consegue mudar essa intenção da ameaça. Então, essa falácia que tem, que precisa um trabalho de conscientização, não vai. Eu pego exemplos aí do Rio de Janeiro, um moleque que tá lá com 14, 15, 16 anos e ele subtrai ali um celular de 10, 11 mil, você não vai sentar essa criatura numa cadeira e convencer ele de que ele tem que fazer mais 8 anos de escola, depois uma faculdade, para ganhar 3, 4 mil. Não, ele vai continuar pegando 3, 4 mil, Tony, para ganhar R$1.500 por mês. Né? Entendeu? Pior ainda. E muitas vezes os projetos ainda, eles têm essa ideia de tirar pessoas do crime através do esporte, da arte, da cultura, mas não oferece nada de profissionalização, né? Não substitui o dinheiro que ele ganharia com o crime. Então, assim, ensina o menino a tocar violino, mas como é que eu vou fazer para ganhar R$11 mil? Eu tive a oportunidade de ver, principalmente no Rio de Janeiro, né, diversas ONGs que trabalham muito seriamente, tá? Trabalham com bastante seriedade nesse sentido. Só que o que acontece? Ela continua trazendo aquele público que tem a boa índole, porque tem muita gente de boa índole lá, né? Aquele que já está motivado para o crime, mal, para o crime, ele não vai ser absorvido por esse tipo de programa. Não vai ser. Ele já está, para ele tudo é mais fácil, ele quer o caminho da facilidade, já foi cooptado do ganho pelo crime, fácil, né? Ele já sentiu isso. Ele não vai voltar a trabalhar e estudar. Tony, você imagina um cara desse aí tendo que cumprir horário, trabalhar num sábado, num domingo e levar esporro de patrão, Tony? Não vai, né, velho? Não vai, exatamente. Não vai, pô. Eu tenho uma história engraçada minha no rádio que ela encaixa muito de outro lado agora. Pela primeira vez eu conto ela de outra forma. Mas em uma das minhas primeiras entradas ao vivo numa emissora de rádio, eu estava numa escola e tinha acabado de acontecer uma palestra contra uso de drogas. E pediram para eu entrevistar algumas crianças da escola. E eu, como aquelas fichas de programa ao vivo, assim, eu tinha algumas anotações. E eu perguntei, alguém quer dar uma entrevista para mim? O menino levantou a mão e disse, ele disse assim, eu quero. E com atitude, eu disse, esse guri vai 20 minutos de entrevista comigo, vai render. Arrebentar. Eu disse, o que tu aprendeu hoje? Botei o microfone na boca do guri e ele disse assim, aprendi que eu sou pobre e que eu vou ser maconheiro mesmo. Bah. Então assim, o menino tava com 8 anos, tinha acabado de assistir uma palestra
contra as drogas. Claro que eu acredito que não é só aquela palestra que ia Sim. trazer algum resultado na vida dele, mas talvez precise de um trabalho mais intensivo para entender qual é o ambiente onde ele vive, qual é a família onde ele vive. Eu sempre comentei com o Mano, até alguns anos atrás eu participei de um projeto social num bairro vulnerável aqui da cidade, e era muito comum a gente chegar e conversar com o cara, esse aí é o filho do traficante do bairro aqui. É um cara muito bom, vem na igreja, faz não sei o quê. E aí eles veem o criminoso, né? Porque embora seja o cara que faz algum tipo de benfeito, ele é um criminoso. Vê o criminoso de forma positiva, porque é o cara que consegue a consulta pra minha mãe, faz tudo isso. Eventualmente ele bota fogo no cara que fica devendo pra ele, mas é como se fosse um acidente de trabalho. Então, e essa construção ela precisa ser muito maior. Né, a ONG que faz o trabalho para tirar a pessoa da criminalidade com esporte, com lazer, cultura, tá fazendo um ótimo trabalho. Mas precisa ter um amparo maior. Tem que ter um amparo para entender uma assistência social, para ver qual é a necessidade que ele tem na família dele. O menino tá jogando futebol, beleza, mas quer dar o almoço para ele? A gente dá uma cesta básica e o gás para acender o fogo para cozinhar o feijão. É um conjunto, né, de uma obra, né, cara? Então tem que ser entregue uma plataforma que venha de várias frentes, né? E isso a gente não consegue fazer porque mas daí não é só o menino, né? É a família. Sim. É o ambiente social que ele está inserido, né? O que a gente vê hoje, então, em relação à segurança individual, né, a segurança pessoal, e foi uma das grandes mentiras que nos contaram, né? Desde os idos antigos, depois isso aí cresceu a partir de 2003 com essa política aí de desarmamentista que houve, a lei do armamento no Brasil, né? Então trouxe para nós essa tendência a nós não acreditarmos nessa violência, não acreditamos que ela está próxima de nós, né? E com isso a gente perdeu o tato de reconhecer. Então hoje você anda na rua e muita gente não diferencia quem é que tá passando do teu lado. Que tipo de pessoa, que tipo de atitude. Mas sabe, Tony, quando você fala isso pra mim, cara, pra mim existe o grande desfavor da mídia brasileira, né, em gourmetizar o vagabundo, tá? A mídia gourmetizou o vagabundo, né? A mídia colocou no ombro da polícia a responsabilidade, né, de destruir a vida do cara. A mídia transformou o policial no bandido no Brasil. Entende? O vagabundo chega na delegacia, ri da cara do policial, e você já deve ter ouvido milhares de relatos, a gente ouviu dos nossos amigos aqui. O cara sai rindo da cara do policial, diz que o policial bateu nele. E o policial tem que ficar lá ainda para terminar a documentação. Ainda tem que ficar lá, e o palhaço, como um palhaço, e o vagabundo vai embora. E essa questão da mídia, eu acho engraçado como a gente vê a mídia divulgando os excessos de violência da polícia, e claro que a gente não pode negar que isso também exista, né? Mas assim, a gente vê muito isso e não vê o elogio ao policial que fez o que a maioria, né? Mas a gente não vê um caso sendo citado de um bom policial, né? Que ganhou uma homenagem, né? Por ter salvado uma família. Salvou, né? Efetivamente a vida aí de uma família, de uma escola, alguma coisa assim, né? Exatamente. E daí com tudo isso, né? Vem crescendo essa despreocupação. Então a gente acaba transmitindo, né? Para o Estado esse conceito da nossa defesa pessoal. Como se o Estado fosse, né? Então, aquilo que eu disse, Santa Catarina é um oásis. A gente tem aqui, né? É nítido a qualidade de toda a segurança pública catarinense. Ela é nítida e é destaque no Brasil. Mas, por melhor, países muito mais desenvolvidos nos Estados Unidos, na Europa, né? Não existe como o Estado estar 24 horas à disposição de cada um de nós. Então, a gente acaba escutando alguns conceitos aí, né? De que nós somos uma linha de defesa. Algumas pessoas trazem que nós somos a última linha de defesa, né? Eu já tenho um conceito um pouco diferente. Eu acho que nós somos a primeira, porque tudo vai acontecer conosco primeiro, né? Então, mesmo que eu tenha que acionar via telefone, buscar 190, chamar a polícia, eu vou ser a primeira pessoa. O Estado vai chegar para mim só em um determinado tempo. Depois do meu 196 casos. Por mais que o meu tempo-resposta na minha cidade seja muito adequado, mas às vezes um confronto, uma violência, ela se desfecha em segundos. Tony, eu lembro de entrevistar o nosso querido Coronel Cabral algumas vezes,
E muitas falas dele eram o quê? Mano, cada vez que se acende uma luz, você tira um vagabundo daquele lugar. Bandido não gosta de luz, entendeu? Ele sempre diz isso aí. Né? Cidade iluminada é cidade que o bandido vai sumir dali. É óbvio que você vai ter crime ali acontecendo, né? Mas, pô, não é ali que ele vai, né? É o ambiente, né? Exatamente. E isso entra nessa prevenção. E isso entra justamente no que eu tento trazer com esse e-book. Alertar as pessoas que medidas simples, né, do dia a dia, prestar atenção. Tá, mas dá uns exemplos. Observar... Vamos lá, começa lá. O básico da segurança. Tô na rua. Vamos criar um exemplo mais aquele real. método Otto R, né? Isso. Tô na rua, vai. O que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho que prestar atenção em diferenças de padrão. Tá. O nosso cérebro, ele é acostumado a buscar por padrões, né? Tá. Então eu tô olhando as pessoas na rua, todo mundo igual. O que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender a buscar a diferença do padrão. O que não é normal? Não é normal um cara estar encostado num certo ponto, quando ele me enxerga, ele se movimenta, ele faz um sinal para um outro, duas pessoas estão andando lado a lado na rua e não estão conversando normalmente, estão conversando por gestos. Então eu tenho que buscar essa diferença de padrão, né? Num tempo e numa distância suficiente para que eu possa me antecipar e eu possa tomar a melhor decisão, né? Eu posso lutar ou fugir. E fugir aqui não é uma questão de covardia, é uma questão de sobrevivência. É eu desviar, eu entrar em algum local, eu não passar naquele local. Só que para isso, e aí volta àquela questão, a gente tem que acabar com a negação. Porque enquanto eu nego, eu faço a mesma coisa com o avestruz. Eu enfio a cabeça no buraco e fico numa posição muito mais vulnerável. Eu acho que, porque eu blindei a minha cabeça, mas o resto tá vulnerável. Vamos falar disso na volta, pode ser? Quem tá aqui hoje, Fernando Choque? Tony Provenzano. Bruxão, nosso. Bruxão, instrutor de táticas, de segurança, subtenente, graduado de segurança pública. Tá bom, a gente já volta aqui no Manos Radio Show, é rapidinho, vai. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, Fernando Choque, e a segurança nos conecta, é isso mesmo? É isso aí. Opa, é isso aí, vai lá. Isso aí, a segurança desconecta e se vacilar, ela desconecta também, né? É fácil, né? Desconecta rápido também. Baita programa, mano, um abraço. Tony Provenzano. Quando eu tô lendo aqui. É que eu tava falando na hora e aí tu vem em cima, né? Tem que baita programa, mano, top demais, parabéns, isso é time, Choque. Parabéns, nosso Cris paraquedista, esse também de segurança não tem nada, porque fica se jogando com o negócio preso nas costas. Ou ele pula na água com o negócio pendurado nas costas também. Entendeu? Eu também não boto muita fé nesse cara. Opa, mano, opa. Quem mandou aqui foi a Cíntia Simão. Opa, na Bolívia é um palavrão. Mas ela não deve ser boliviana. Não, mas aqui no Brasil não é. Tony, prazer te receber, meu velho. Estamos falando sobre segurança, né? Você está nos dando uma aula realmente de como eu consegui identificar uma ameaça, vai. Vamos lá, sou um pai de família, Tony. Sou um pai de família, estou na minha casa com a minha família, né? O que eu preciso fazer, basicamente, para manter o meu ambiente seguro? Então, primeira coisa, a gente usa, né, o que a gente chama de defesa por círculos. Então, eu crio barreiras, né, das mais longes para mais perto, tá certo? Então, por exemplo, o teu cercado, como é que é o cercamento da tua casa, né? É isso que a gente chama de barreiras físicas. Então, a altura do teu muro, a condição da tua grade, se tu tem condições de ver para a rua ou não, porque às vezes você tem um muro completamente fechado e você não tem, você está atendendo uma pessoa no seu portão, você não tem condições de ver outras que podem estar por ali, né? E aí depois você vem para aquela que a gente meu segredo é não atender ninguém. Quem vai na tua casa, tu não atende ninguém. De barreira. Não era nem para ir na tua casa. Já começa por aí. Quer conversar, manda um WhatsApp. E não manda áudio. Né? Então depois você utilizar hoje, né, o advento da tecnologia com barreiras eletrônicas, então monitoramento, câmeras, esse tipo de coisa, iluminação, né? Bem como foi falado, né? Pelo Coronel Cabral, aonde tem luz, né? O marginal não gosta. Ele não gosta por quê? Porque fica mais fácil dele ser plotado. Então, toda ameaça, ela leva em consideração, por mais que ela não tenha essa formação, uma formação formal nisso aí, né? Mas ela leva em consideração a relação custo-benefício. Então, qual o risco de ele entrar naquele ambiente e qual seria talvez o lucro que ele poderia ter, né? Então, quando eu diminuo a probabilidade de sucesso dele e aumento o nível de risco, eu estou
fazendo o bem para minha segurança, a segurança da minha família, né? Então, sempre tomar esse cuidado. Prestar atenção. A gente, às vezes, existe um ditado que a gente diz que vê, mas não enxerga. Tá. Né? Então, assim, eu estou em casa. Daqui a pouco eu sinto um sinal. Por exemplo, minha casa tem cachorro. O meu cachorro começa a latir. Eu tenho que me levantar, aquilo é um sinal, eu tenho que me levantar, eu tenho que dar uma olhada na janela. Por que o meu cachorro está latindo? O que está lá? É um outro cachorro? É uma pessoa estranha? A partir daí eu começo a me antecipar, eu começo a fazer uma leitura de ambiente e começo a verificar o que tem lá fora. É uma ameaça, não é? Pode vir a se tornar uma ameaça, e aí eu começo a ganhar tempo. Então eu posso tomar uma atitude, eu posso ligar uma luz, né? Eu posso, de repente, verbalizar com essa ameaça. O que é que você quer? O que você está fazendo aí? Opa, não, aí dá uma desculpa. Acontece comigo frequentemente. Tá. As pessoas batem ali em casa, aí eu atendo, né? Ou eu vou ver, aí vem aquela desculpa. Não, tô passando aqui uma passagem para Tubarão. Não sei porque todo mundo vai para Tubarão, né? Mas... É Tubarão. uma passagem para Tubarão. Tu já sabe que aquilo ali é um golpe. Pode ser uma passagem pro inferno, né? Se ele querer entrar na tua casa. Já é um padrão, porque já tá né? todo mundo, já tá acostumado com aquilo, já reconheceu aquilo ali, né? Então, esse tipo de coisa que você tem. Para isso, a gente tem uma coisa chamada ciclo de consciência situacional. São alguns conceitos que se tem. E hoje um que é bastante difundido é o ciclo ODA, né? OODA, aonde ODA o primeiro O é observar, o segundo orientar, decidir, então agir. Então eu tenho que estar fazendo uma leitura frequente do ambiente. Tá. Tudo que está na minha volta eu tenho que estar verificando, tenho que estar buscando por padrões diferenciados, né? A partir daquele momento, então eu oriento. Opa, identifiquei ali, tem uma pessoa estranha, tem alguém na frente da minha casa, estou chegando com o meu carro, tem um cara parado embaixo da árvore na esquina. Isso é normal? Não é normal. Então, aí eu vou ter tempo de decidir. Tinha um cara uma vez dormindo perto da minha casa, eu chamei a polícia, Tony. O cara é representante comunitário, verdade, mas pô. Fez o correto. O cara no meio do nada, embaixo de uma árvore. Fez o correto. A polícia veio, abordou, tudo certo. Beleza. Exatamente. Se ele não tem nada, a polícia vai deixar ele seguir o caminho dele. A polícia chegou já apontando arma. Eu acho que ele teve que trocar o banco do carro, mas aí. Né? Então, mas assim, eu já passei por uma situação dessa no lugar onde eu trabalhava. Eu trabalhava numa casa aqui na rua Melvin Jones. E era uma casa que ela tinha, é uma casa antiga, então ela tinha na frente da porta um gramado alto, assim, uma decoraçãozinha de arbusto ali, não sei o nome disso aí. E então tu podia entrar ali, era muito comum morador de rua dormir ali, porque quem passava na rua não via. Só que todo dia que eu ia chegar para trabalhar tinha um cara deitado ali. Na primeira vez eu desviei o cara, entrei e chaveei. Na segunda, porque eu conheci o cara dali, sabia que, né? Na segunda vez eu acordei, amigo, não dorme mais aqui e tal. Na terceira vez eu liguei pro 190. Pô, não dá. Aí o policial me disse assim, olha, tu não deveria ter entrado, não deveria ter abordado, porque ele não tem nada a perder. Exato. Tu não sabe se ele tá fingindo que tá dormindo, tu abre a porta, ele bota a mão, entra contigo com uma faca no teu pescoço. Sim. Então, a arma serve pra isso, né? O policial chega ali com muito carinho, pode tomar uma facada, um tiro. É perigoso também. Melhor das hipóteses, só uma garrafada na Tony, cabeça. tem um abraço pra você aqui, ó. Vamos lá, o ciclo. Eu tô vendo aqui, observar, orientar, decidir e agir. Esse é o ciclo, né? Isso. Você não vai dar tempo, você vai ter que vir mais tempo aqui, cara. Fazer o seguinte, Choque, vai trazer o Tony aqui 1 hora. E aí nós vamos decupar, sabe assim? Por parte, cada um dos ambientes. Eu quero que você dê dicas de segurança pro cara na rua, o cara numa festa, o cara num restaurante. Você entendeu? Vamos fazer isso aí, Choque. Uma coisa bem, bem sincronizada. Pode ser, Tony? Com certeza. Combinadíssimo. Tony, ó, tem um abraço pra você, mano. Eu me chamo Nardel Petri, eu falo de Pinhalzinho, no oeste catarinense. O grande Nardel. Tony Provenzano é um ponto fora da curva, ganhamos muito com um profissional do nível dele. Um abraço, Nardel, obrigado. Mano, aqui estamos no paraíso, em Santa Catarina. Eu sou de São Paulo e lá tudo parece ameaça. Ótimo programa, parabéns pra você. Eu quero mandar um abraço também pro pessoal de Pinhalzinho. Aqui. Eu já trabalhei com a delegação de Pinhalzinho aqui nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Eu fui guia turístico deles. Pelo amor de Deus. Eu usava a jaqueta deles, chegava nos lugares e a gente comia de graça da conta da prefeitura. Queria mandar um abraço pro prefeito aí de Pinhalzinho, em 2009. Tá bom, o senhor me ajudou bastante. Tá bom, Tony, obrigado pelo carinho. Sempre um prazer. Arroba Provenzano Tático. Provenzano Tático, fácil. Exato. Combinado, Choque? 1 hora com o Tony vamos fazer. Pra fazer um bem detalhado, pra gente ter vários cortes específicos de cada coisa. Com certeza. Show de bola? Com certeza. Agradeço mais uma vez a oportunidade, espero aí ter colaborado com o cidadão, né, catarinense, criciumense,
para que o grande objetivo é a gente começar a ter essa conscientização de que a gente precisa buscar informação e a partir disso a gente começar a fazer a nossa própria segurança. O Estado, ele tem essa obrigação legal, mas a Constituição nos dá também a obrigação do cidadão, né? Isso está previsto na Constituição. O cidadão também tem a obrigação de zelar pela sua segurança, pela segurança da sua família, do seu lar e do seu patrimônio. Feito, Tony. Obrigado, meu caro. Sempre um prazer. Muito obrigado. Fernando Choque. Combinado? Vai acontecer. Vai rolar? Vai. Eu vou provocar. Eu quero detalhar algumas coisas para trazer para você. Querido Tony Provenzano, obrigado, meu velho. Não esqueça de uma coisa, Fernando Choque. Neste programa... somos todos humanos. É isso mesmo. E os humanos de bem, né? Senão, já sabe.